Que a paz e as bênçãos de nosso amado Jesus continue sendo alimento para cada um de nós. Quantas vezes deveremos relembrar as palavras que ecoam no tempo e no espaço, ditas pelo nosso grande mestre? Estive nu e me vestistes. Estive preso e me visitastes. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Se nós pegarmos esta fala de Jesus, vocês vão trazer isto para o campo do significado de cada palavra. Mas não é isto que Jesus está esperando de nós. Estive preso e me vestistes. Olha que interessante esta fala. Preso em quê? Não é preso atrás de uma prisão física, mas é a prisão de si mesmo, onde ele se permanece, ele se coloca e não quer sair daquela ignorância em que se meteu. Fostes me visitar. A convivência de um sábio e um ignorante não é algo tão simples. Mas quando o sábio sabe ouvir o ignorante, ele acaba se permitindo escutar. Porque além das palavras, que ainda é um instrumento muito rudimentar, e que é usado pelos homens, que é extremamente rudimentar, nós precisamos urgentemente começarmos a mudar esta ideia. E aí nós vamos começar a entender verdadeiramente como os ditos de Jesus estão extremamente atualizados para cada século, para cada milênio. E para todos os estudantes e os aprendizes do amor desta terra. São palavras que, quando nós extraímos a essência, nós começamos a ver como é importante a interação entre todos nós. Os animais, às vezes, têm certas atitudes que o homem acha interessante, mas fica somente neste processo. Onde ele cria, ele calcula matematicamente
e executa. E se não fosse desta maneira, não haveria progresso. Olha que interessante. O maior mal da humanidade na atualidade é o quê? É a paixão. São as paixões que mantêm os pés aterrados, presos. Mas olha que interessante. No passado, sem paixão não haveria como o homem ainda em estado primitivo viver, vencer as intempéries do tempo. Mas a partir do momento em que nós passamos a ter um certo conhecimento, onde nós passamos a usar o bom senso, onde sabemos separar o joio do trigo, a vida se torna diferenciada. E aí que passamos a entender as palavras também ditas por Jesus, quando ele diz: o meu fardo é leve. E olha que interessante. Mas ele fala do jugo. Mas por quê? Porque os homens gostam do fardo pesado. Então, a partir do momento em que passamos a entender todo este processo e que substituímos a paixão pela moral, tudo muda. O amor, independentemente de tecnologia, independentemente do crescimento em todos os aspectos da humanidade, ele vai ser sempre o amor. Apesar das centenas de interpretações a que se fazem sobre ele. Mas ele vai ser sempre o amor, até que cada um atinja o processo de pureza, não para entendê-lo, porque para aquele que vive plenamente não precisa mais do entendimento. Entender é para quem não vive. E aí sim, o nosso fardo vai ser como o de Jesus. Porque o fardo é o entendimento, é o aceitar cada um como ele é não querer mudar a essência, porque ela é divina. É ser instrumento de bons exemplos para que as sementes lançadas por Deus possam brotar em cada um de nós. Recentemente eu falei aqui para vocês sobre mundos ditosos. Vamos falar assim. Apesar que eu usei outro termo. Na atual concepção dos homens, nenhum de vocês hoje, aqui presente neste momento, conseguiria vivenciar no mundo de todos? Não consegue. Porque a paixão ainda está arraigada na consciência. E é um apego tão violento que desprender-se dessa paixão é como arrancar-lhe o coração de que necessita para se manifestar na Terra. Então, este é um trabalho que tem que ser feito em doses homeopáticas,
todos os dias. Nós não temos que temer morte, nós temos que alimentar a vida. Nós não temos que temer o dia de amanhã, nós temos que vivenciar plenamente o dia de hoje. Nós não temos que ficar a pedir a Deus para fazer por nós aquilo que nos compete realizar, porque nós temos as ferramentas à nossa disposição. Hoje é o dia mais importante de minha vida. Ontem foi um grande dia. E eu não tenho dúvida que a esperança que me alimenta me dará a oportunidade de poder vivenciar amanhã um dia diferente de hoje. Porque eu não carrego mais dentro do meu peito, em minhas ações e atitudes, as paixões que um dia eu precisei vivenciar. E é por isto, meus irmãos, que eu os convido a serem diferentes. Não sejam como todos. Isto é ser copista. Olha que interessante, por que Jesus, em sua passagem pela terra, destacou? Porque ele não era igual. Ele se fazia e se colocava em igualdade para que todos pudessem entendê-lo. E a dificuldade era tamanha que ele teve que historiar para que cada um, dentro de sua visão, pudesse interpretar a história. Então está no tempo principalmente para aqueles que já ultrapassaram seus 50 anos, está no tempo de começar a desvestir-se, a retirar aquelas vestes de que você não vai precisar no amanhã, porque elas pesam para a alma. Elas não nos deixam sair desta grande escola a que amo muito, mas que a minha visão ainda é um grande vale de lágrimas. Porque ainda impera o egocentrismo, ainda impera a empáfia, as vaidades tolas. E isto, todas as vezes que um homem achar que ele é diferente dos demais, ele deixa de produzir, porque ninguém consegue realizar sem a participação de todos. Vou mais longe, de toda a criação. Eu já disse aqui, come todos os peixes das águas e elas vão morrer. Porque para que a água mantenha vida, ela precisa dos seus habitantes, que ali trabalham para manter este néctar da vida puro. E olha que interessante, mesmo nos mundos ditosos, nós ainda precisamos desse néctar da vida, que é a água, não da forma que vocês necessitam, mas ela faz parte do Criador e ela está presente. Eu vou falar algo para vocês, só para vocês pensarem. Ela está presente até no sol, que gera vida para a terra. Jequiel, mas como pode haver água no sol? Santa ignorância. Então, meus amigos,
Meus irmãos, vamos nos amar. Se as minhas palavras servirem de alguma coisa para o cotidiano de vocês, eu diria que hoje eu me amo sem egoísmo, mas eu me amo para que este amor possa se transformar em alimento, para que todos aqueles que fazem parte de minha família possam dele usufruir e sentir pelo menos o que é verdadeiramente poder atingir esse ápice da vida. Enquanto as paixões permanecerem, as enfermidades estarão aí, porque são essas paixões que geram todas as enfermidades da terra, que geram todos os desequilíbrios onde Deus colocou o equilíbrio. Eu estou falando muito alto. Se eu tiver, pode pedir que eu abaixo, viu? Eu empolgo. Principalmente quando eu estou falando de Jesus. Quando eu estou falando das benesses e das belezas que talvez os olhos de vocês não podem ver, mas que a alma pode sentir. E imagina as poucas vezes que tivemos a oportunidade de levá-los, não a planetas distantes, mas a colônias próximas desta terra, onde já impera o desejo de amar. Vocês ficam extasiados, como se estivessem no sétimo céu, como crianças que nunca viu aquele pirulito belo. Agora imagina quando puder atingir um mundo ditoso. Mas até quando vão adiar isto? Até quando vão permanecer que a paixão enferruje o que vocês têm mais de belo? Está na hora de acordar. O planeta está cansado. O planeta pede socorro. E por mais que nós trabalhemos, por mais que nós lutemos, por mais que os elementares fazem a sua parte, mas o egoísmo é tamanho que a destruição vem de todos os lados. E eu estou falando aqui da pior de todas as destruições que pode acontecer dentro desta grande morada. E só como comparativo para vocês entenderem o que eu digo, adentrem para dentro de um quarto fechado e queimem algumas folhas ali dentro para vocês entenderem o que digo. Então, as formas de pensamento egoísticas, onde o individualismo está imperando, gera uma nuvem escura com bactérias terríveis. E quanto mais passamos para poder limpar, para que a vida se torne mais plena, no dia seguinte está tudo novamente emporcalhado. Emporcalhado não fica bem, não. Empesteado. Está empesteado, obrigado. Porque eu não vou falar que o meu amigo porco é verdadeiramente a força que se dá pela criação mental. Não pode.
eu estaria sendo injusto. Então, meus irmãos, não vamos pedir Jesus para resolver nossos problemas de ordem física. Não vamos pedir Jesus para tirar as pedras dos meus rins. Não vamos pedir Jesus para desobstruir as artérias que fazem o coração bater. Isto nós podemos fazer. Mas se tivermos de pedir, vamos pedir a Ele que permita que suas luzes nos envolvam para que nós saímos da escuridão em que nós nos colocamos. E só assim nós vamos atingir o caminho do meio, que a grande maioria dos homens ainda não entendeu verdadeiramente o que é o caminho do meio. E que, aliás, seria de bom alvitre que todos refletissem sobre o caminho do meio. Por tudo isto, Jesus, mais uma vez, te convidamos a estar conosco nesta noite. Te convidamos para fazer parte deste banquete, que a tua humildade faz questão de nos servir constantemente, onde sabemos que a nossa pequenez é tamanha diante de tua grandeza, que não merecemos a forma que nos trata, mas sabemos que tudo que faz é pelo amor que tem aos filhos que Deus colocou sob sua tutela. Eu sei que tu nos entendes, mas precisamos acordar, precisamos buscar a vigília, precisamos sair do sono em que nos colocamos para verdadeiramente nos alimentar da paz que tu nos destes. Que Deus abençoe a todos. Como está você, Josemar? Então hoje eu quero falar com vocês dois em público. Como está você, Jesus? Eu entendi. Eu entendi, vocês não. Sabe? E aí, está preparada para materializar mais um espírito? Tenho muita vontade. Preparada, eu conto com todo mundo. Não fico na vontade. Está passando da hora. Enquanto os homens estão muito preocupados com a característica física, estão deixando de semear. Quem não semeia não pode colher. Não tem como. Olha que interessante. Porque para que haja uma produção, você tem que machucar a terra. Você tem que remover os elementos da terra para que a vida se manifeste. Nós não somos diferentes, não. E Deus, sabendo disto, Deus não cria enfermidade. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Quem cria enfermidades são os homens. São os homens que as criam. Mas Deus permite. E as dores acabam chegando como um meio de poder fazer sugos nesta terra do coração. A beleza do corpo de vocês não vai valer de nada aqui no mundo espiritual. Mulheres que todos os dias estão aí empetecando o rosto. Espera lá, deixa eu fazer uma observação. Não vamos enfeiar o mundo. Senão, a partir de amanhã, todo mundo fica feio, o mundo fica feio, diz, não foi o Ezequiel que mandou.
E eu vou negar. Todo mundo tem que estar bonito, sim. Eu estou falando dos excessos, daquilo que não tem necessidade. Até porque, olha bem, eu faço 1, 2, 10, 20. Vocês não têm noção do que é verdadeiramente uma cirurgia. São leigos. Uma cirurgia é algo complexo de se fazer. Basta um pequeno erro, com todos os cuidados e com toda a tecnologia que se tem hoje, se não é a presença nossa dentro dos hospitais, para auxiliarmos, eu diria que 80% dos homens desencarnaram. De tão grave que é. Este corpo é todo complexo em sua estrutura. Você imagina quantos quilômetros de artérias você tem dentro deste corpo? Quantos quilômetros de veias? Estou falando em quilômetros. Terminações nervosas, a quantidade de nervos que são condutores elétricos que tem no corpo, vocês não têm a mínima dimensão disto. É uma estrutura tão bem feita que a ciência sequer ainda conseguiu atingir o seu ápice para conhecer. Conhece muito pouco ainda desta estrutura. Nós temos protótipos no âmbito espiritual, onde nós estamos constantemente trabalhando estes protótipos para melhorar o da Terra. Por isso é que eu disse que os homens que vão dizer no futuro, eu tenho 80 centímetros, porque o resto vai ter tudo 20 e 30. Isto? Então, quando se faz cirurgias de embelezamento, é muito perigoso. É uma cirurgia. E principalmente quando existe a irresponsabilidade de certos profissionais que não estão muito preocupados com a vida, não. Eu já disse aqui, até para médicos que vêm aqui, que são amigos da casa, que a grande maioria chega aqui no nosso âmbito praticamente falido. Porque só tiveram uma preocupação: o ouro da terra. Ou aquilo que a profissão pode oferecer. Não é isso? Está dito? A responsabilidade é sua. Está certo? Eu tenho o compromisso de trazer. E sei por que falo. Está bem? É isto. Você escutou tudo que eu falei aqui? Quase tudo, não? Quase tudo. Então depois você dá um jeito de enviar para o Josemar para ele fazer uma reflexão, porque isso tudo faz parte daquela combinação. Você só não voltou para o mundo espiritual porque você tinha um compromisso comigo. Do livro, não foi? O pé já estava 2 lá. Quando já estava tudo decidido, Jesus dá só uma canetada que vocês falam, mas se volta com ele. Ele está com medo de escrever. Porque na última página ele vai embora. Ele não Vai escrever a última folha. Como é que eu vou fazer? Não, ao trabalhador o salário. Ao trabalhador, vocês viram como vocês são? Escreve a última página e desencarna, não? O que eu disse aqui hoje faz parte do livro. Esse livro ele tem que ser interessante, porque ele faz parte de um trabalho, de um conjunto. Ele não é meu, ele é nosso. Então ele faz parte de um conjunto. Então todos têm que trabalhar para que ele materialize.
Então é um conjunto de tudo aquilo. Você tem informações que elas nem despertaram ainda. Você vai ver na hora que eu te levar nos lugares. Eu já estive aqui. Basta dizer que já esteve e somente abre. São muitos recursos, não é isto? Você acha que Deus permitiu que nós segurássemos o êxodo nesse corpo que foi à toa? Foi não. Tudo tem uma razão de ser. Eu já disse para vocês quem trouxe os três aqui foi um cachorro? Já? Por um cachorro. Interessante, não? Olha como que Deus faz. Que dia que vocês imaginariam que um cachorro trariam vocês 4 aqui? Aliás, 5. Que tem mais gente que está acompanhando vocês aqui que completa o grupo. Não é isto? Não é? É isto, meu amigo. Temos muito o que fazer. E quando Deus coloca sobre nossa responsabilidade grandes compromissos, é porque temos capacidade de levá-los adiante. Deus não coloca ferramentas em mãos, em quaisquer mãos. Não põe. Ele não pode errar. Imagina. Às vezes a grande maioria não para perceber a grande responsabilidade que é a Terra. Esta Terra que tem bilhões de pessoas que precisam de comer, beber e tudo mais. Imagina. Imagina a administração do âmbito espiritual para com a Terra. Imagina trazer toda a tecnologia de lá para cá. Não é tão simples como parece. Mas para isto, ele tem os seus fiéis trabalhadores. E quando se coloca uma responsabilidade sobre as mãos deste trabalhador, ele leva adiante. Funciona assim. É isto. É isto. Eu quero te pedir uma coisa. Você conhece amora? Pé de amora? Amora é aquela frutinha? Sim. Então é o seguinte. Você vai comprar álcool de cereais. Tá vendo? Porque é um álcool com teor alcoólico menor. E ele é tem maior afinidade com as células do corpo. E aí você vai... É uma tarefa meio chata, mas vai ter que fazer assim. Você vai arrumar onde tem um pé de amora. Você tem que ir exatamente entre 10 para o meio-dia e até 12:10. É quando você pode colher as folhas. Então, para 1 litro de álcool de cereais, você vai usar aí umas 40 folhas. As folhas têm que ser bem selecionadas. Elas têm que ter uma coloração bem esverdeada. Ela não pode estar amarelada, porque a amarelada já está em fase de desencarne. Então, ela não seria produtiva. E aí você vai pegar estas folhas, colocar como que eu vou dizer? Não. Como chama esta coisa? Algodão. Num pano de algodão bem limpo, cobre
e deixa ali uma semana, em lugar que o vento pode, mas a folha não pode ter contato direto com o vento. Somente isto. Depois você pega, rasga e joga dentro do álcool de cereais, coloca em um ambiente escuro, não pode usar plástico, tem que ser vidro, e coloca num ambiente bem escuro. Uma semana depois você começa, arruma um conta-gotas e todos os dias você vai usar, pela manhã e à tarde, 10 gotinhas. Tá bem? Você está com uma ausência muito grande no seu corpo de alguns minerais. E esses minerais estão exatamente onde você precisa. Tá bom? Isto você não vai encontrar desta maneira no mercado. Então aí você mesmo faz. Não é isto? E é só para você. Vocês não precisam não. Tá vendo? É porque, querendo ou não, o vírus aqui você teve contato com ele está aí. Ele não saiu daí não, ele nem vai sair. Como está ali, está aqui, está em todos os lugares, tá certo? Mas às vezes ele, de acordo com a nossa forma de vida mental, ele pode ampliar ou não, tá certo? Então, como ele precisa de minerais para sobreviver, o que acontece? Aí ele começa a consumir o que você tem. E a ausência vai trazer uma série de outros problemas. Entendeu? Simples assim. Essa era a receita que eu queria te dar. Então está resolvido. E o resto é com vocês. Certo? Está preparado daqui já. É o que eu tenho para dizer. Está preparado. É isto. Meu tempo venceu. Eu preciso trabalhar mais. Vocês vão tomar a aplicação. Tá bem? E aí vocês estão liberados. Certo? Deus te abençoe.